para os seus discípulos. E ele pediu para iniciar no livro de Lucas 11:20. Vai dizer assim, 11:20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de... Jesus falando, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de... Então diga assim, é chegado sobre a minha vida o quê? Então diga de novo, o que é chegado? O reino de Deus. E olha só o 21. Vai dizer assim o 21. Quando o valente, aqui eu quero que você já comece a entender o que Deus está dizendo. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Olha só. Quando um valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Olha o que vai dizer o 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, o vencendo, tira-lhe tudo, ou tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos, ou seja, e leva. Muda a tradução, Thaís, dessa aqui para mim, filha. Só nesse 22. Olha lá, ainda está em despojo. E divide os seus despojos. Olha lá. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava, em que confia, e divide os despojos, ou seja, e divide tudo aquilo que ele rouba. O que tem a ver com a minha vida? O que o senhor está querendo dizer? Diga assim, o homem que não confia em Deus corre esse risco. Se nós voltarmos no 21, olha o que está escrito. 21, Thaís, olha lá. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua casa e os seus bens estão o quê? Um homem forte e bem armado. Espera aí, aqui quem cuida sou eu, quem guarda sou eu, quem manda sou eu. Só que vem sobre ele um mais forte do que ele. Olha o 22. Olha lá. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava e divide os despojos, ou seja, rouba o que ele tem e reparte, divide, tira dele. O que tem a ver com a minha vida? Agora eu quero que você entenda o mundo espiritual. Aquela pessoa que confia no que tem e não confia em quem? Em Deus. Não, meu Deus é o que eu tenho, meu Deus é o que está garantido. Olha o que a Bíblia está dizendo, vai vir um mais forte e vai levar tudo. E vai levar tudo. Ou seja, aquele que se dizia forte, que estava guardado, não vai ficar sem nada. O que tem a ver com a minha e com a tua vida? Quando deixamos de confiar em Deus e colocamos confianças em pessoas ou em coisas, vai ser frustrado, vai ser roubado. Quando não colocamos a nossa fé, não temos práticas em buscar a Deus e confiar nele, seremos frustrados, seremos roubados. Aqui Jesus está dando o exemplo de uma casa, dando exemplo de um homem valente, um homem forte, a qual estava guardando tudo. E Jesus estava falando aqui com os discípulos, com os fariseus. E olha o que vai dizer para mim e para você, no 23. Aquele que não está comigo, olha o que Jesus estava dizendo, está contra. E aquele que comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Jesus estava anunciando o reino de... Mas nem todos, como nos dias de hoje às vezes, nem todos dão ouvido. A palavra de Deus quando é ministrada, nem todo mundo se atenta. Quer viver o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Vai dar o quê? Errado. Por quê? Porque o valente que a Bíblia está dizendo é Satanás e os seus demônios. A casa que é roubada, muitas das vezes, se nós não vigiar, vamos falar no passado, profetiza na sua vida. A casa que era roubada no passado era nossa. Que a nossa confiança era na força do nosso braço. E mesmo assim, sem Jesus é roubado. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Coloque a tua fé, a tua confiança em Deus.
tenha uma vida de busca, de oração, de intimidade. Senão, até o que você não tem é roubado, é perdido. Por que muitos é roubado a alegria? Por que muitos é roubado a saúde? Por que muitos é roubado os sonhos? Porque não tem vida de oração, de comunhão. Por que muitos é roubado a fé? Mesmo tendo fé, mas não tem a prática da fé. Por quê? Porque não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus. E Jesus estava dizendo, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Olha só o seguinte, o 24. Olha o que vai dizer. Olha só o que Jesus estava explicando. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares o quê? Áridos, procurando descanso. E como não o encontra, diz, voltarei para casa. De onde? Sair. O homem que confia em Deus, a casa é limpa e adornada. O homem que tem compromisso, responsabilidade com Deus, quem cuida dele é Deus. Quem está entendendo? Estou falando homem, mas quando eu digo homem, biblicamente, é homem e mulher. Então o homem que tem fé em Deus, que busca o Senhor, ele não tem que temer a nada. Porque Deus é com ele em todo o tempo. E qual é a chave para mim e para você? Você tem livre oportunidade de buscar o Senhor. Mas eu trabalho. Não ponha desculpa. Porque você pode orar, buscar o Senhor sem abrir a boca no seu trabalho. Você pode se conectar com o Espírito Santo. Sem sair, seja a posição que você tiver. Você pode falar com Deus e Deus vai te ouvir, Ele vai estar sobre você. Quem está entendendo? Só que a responsabilidade, o compromisso espiritual te protege, te guarda, te livra das coisas do maligno. Então veja bem, quando um espírito, então a nossa guerra é com esse, sua guerra não é com pessoas. Sua guerra não é com pessoas. Apóstolo, mas é o fulano, é o cicrano. Não, essa pessoa tem uma porta aberta e o demônio acessa a vida dela a hora que ele quer. Tanto bagunça a vida dela, como vai bagunçar a vida daqueles que estão em volta dele. Porque essa pessoa é um portal de Satanás. Ele entra e sai a hora que ele quer. Só que aquele que confia em Deus, que busca Deus, que tem compromisso, responsabilidades com Deus, esse quem guarda, quem cuida é Deus. O demônio não tem livre acesso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Vou simplificar, o Espírito Santo está mandando eu simplificar. Sabe quando uma pessoa vem aqui irradiada com o demônio? Quem já viu a pessoa sendo expulsa aqui, o demônio sendo expulso aqui? Quem já viu? Presta atenção. Geralmente no final do culto, né? Quem já presencia na fila de oração vê a pessoa manifestar e o demônio ser expulso. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando aquela pessoa vem aqui e aquele espírito maligno é expulso da vida dela, quando um espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos. Ele fica sem morada, sem casa. Já viu essa expressão? Sai. Então ele tem que ir em... Olha o que ele faz, olha o que a Bíblia está dizendo. Quando o espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos, procurando o quê? Descanso, uma casa para ele entrar. Uma vida. Como não a encontra, diz, voltarei para a casa da onde eu... Como é que faz para esse demônio voltar para essa pessoa? Sabe aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, estava tão firme, estava buscando o Senhor, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com essa pessoa? Parou de orar, parou de jejuar, se afastou da paz, foi roubada a fé. E nessa trajetória comete pecados, porque se distanciou da presença da palavra do Senhor. A fé vem por ouvir e ouvir o quê? Então quem não está conectado em ouvir a palavra, vai fazer errado. Mas eu sou bonzinho. Não tem nada a ver, a Bíblia não fala sobre bonzinho. Mas eu dizimo, eu oferto, eu entrego uma cesta básica. A Bíblia não fala a respeito disso. Jesus falou, quem não está comigo, quem não ajunta comigo, está o quê? Espalhando. Jesus falou assim, ou dentro ou fora, ou tudo ou... Então não é o que nós pensamos ou o que nós achamos. Então não tem desculpa. É compromisso. Ou eu confio e coloco a minha vida na mão do Senhor e ando pelo Espírito e pela palavra e pelo Espírito, ou eu vou continuar fazendo aquilo que eu penso, que eu acho, e vou colher os meus próprios resultados. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não me ama, Ele te ama.
Mas o segredo é, será que eu e você amamos ele? Porque quem ama, obedece. Quem está entendendo? Ninguém ama a Deus da boca para fora. Quem ama, pratica. Mata o seu eu e anda pela palavra. Então olha só, quando um espírito imundo sai, ele vai sair por um tempo. Ele vai rodar em lugares áridos. Mas se essa pessoa, esse homem, não orar, não jejuar, não mudar os hábitos, ele vai voltar. E qual é o perigo? Põe mais na frente, filha, no 25. Ao chegar, encontra a casa o quê? Varrida e o quê? Quem é que coloca a casa varrida em ordem? Quem? O Espírito Santo de Deus. Se o mal for expulso da pessoa, quem que vai entrar e vai organizar a casa? Quem é? O Espírito Santo. Ó, em algumas orações eu já pedi para vocês repetirem assim, ó, diga assim, leva o teu pensamento na tua casa, diga assim, ó, Deus de surpresa. É uma oração, se você orar você vai viver algo aí. Diga, Deus de surpresa, entra no meu lar e arruma tudo que estava fora no devido lugar. Quem que você acabou de convidar para sua casa agora? Espírito Santo. Você acabou de fazer uma oração. Você crê na oração que você fez? Você está aqui e você acabou de fazer uma oração e liberar palavras. Você verbalizou. No mundo do espírito, você pediu para o Senhor entrar na tua casa e colocar tudo no devido lugar. Quem crê que Ele já está fazendo isso? Só que veja bem, isso não quer dizer que você não vai ser tentado. Isso não quer dizer que você já venceu, não. Você vai ter que vigiar em todo. A Bíblia diz, orai e vigiai. É assim que a Bíblia diz? Sim ou não? Não. A Bíblia diz, vigiai e depois ora. Primeiro eu vigio, depois eu entro em orar. Vigiar no quê? Nas minhas práticas, no que eu assisto, no que eu falo, no que eu faço. Primeiro eu vigio, depois eu posso entrar em oração. Porque se eu estou vigiando no meu comportamento, quando eu entrar em oração, vai se cumprir algo que está escrito na palavra. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em nós, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, pedirás tudo o que quiseres, e assim vos será feito. Espera aí, se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, e eu ando pelo Espírito e pela palavra, eu posso pedir qualquer coisa. No tempo de Deus, na hora do Senhor, vai acontecer. Eu posso verbalizar, eu posso desejar algo. E quando eu falar isso, eu vou viver tal coisa. No tempo do Senhor eu começo a viver. Por quê? Porque eu estou zelando pela palavra e pela comunhão do É muito mais além de vir na igreja. Ah, mas eu venho na igreja. Ah, mas eu estou sempre na igreja. Estar na igreja não é ser a igreja. O segredo é se transformar na igreja. A igreja não é essas paredes. Isso aqui é o templo. A igreja somos nós, quem está entendendo? O Espírito Santo de Deus, ele não habita nas paredes, ele habita em nós. Então o que ele quer? Que eu e você tenha consciência e ande pela palavra e pelo Espírito. Senão vai ficar guerreando. O Senhor tem um caminho bom, né? Romanos vai dizer, né? Precisamos renovar nossa consciência para saber, para provar da boa, perfeita e agradável vontade de quem? Se não renova a consciência, como que vai saber a vontade de Deus? Ah, mas como que eu renovo a minha consciência? Obedecendo o quê? A palavra. Andando pela palavra, não o que eu penso, o que eu acho. Eu preciso andar pela palavra e ter comunhão com o Espírito. É além da placa da igreja, do ministério, do profeta, da profetisa, é além de tudo isso. Eu preciso andar pela palavra e pelo Espírito. E aí sim a vontade de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Quem está entendendo? Olha lá, ó. Ao chegar encontra a casa, então quer dizer que ele voltou. Ao chegar encontra a casa varrida e em ordem, a casa organizada. Põe no próximo, filha, no 26. Então, olha só o que ele faz. Então, vai atrás de outros 7 espíritos o quê? Espíritos o quê? Do que ele. Olha só como o maligno é sujo. A pessoa comete um tipo de pecado até conhecer o Senhor. Na hora que vive experiências com o Senhor e tira a mão do arado e olha para trás,
vêm demônios piores. E ela vai cometer pecados maiores. Porque os demônios que vêm sobre a vida dessa pessoa são demônios piores do que o da primeira. Olha só. Então vai atrás de outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, ou seja, já entrou na casa, ele acessou a casa. Ele acessou a casa, colocou um vício ali, uma prática. A pessoa está ali no vício ou numa prática pecami. Ela pecou e depressa ela não pediu o quê? Perdão. Ela continuou na prática, não, só um pecadinho, Deus está vendo, Deus conhece meu coração. O que aquele demônio fez? Ele sai depressa, busca 7 piores, olha lá. Piores do que ele, e entra e passa a fazer o quê? Passa a fazer o quê? Viver ali. Tornando o estado final daquele homem pior do que primeiro. Aí muitos falam assim, nossa, a luta é maior agora que eu voltei para a igreja. Por que a luta é maior? Porque os demônios são piores. E por que os demônios, por que piorou a situação? Porque aquela pessoa não vigilou, ela não teve vida de orar, ela se afastou da palavra. Aí a guerra vai exigir mais o que dela? Vai exigir um nível mais alto de fé. E a fé só pode vir mais firme, mais alto na vida dela, se ela estiver buscando o quê? A palavra. Se ela não tiver a palavra, tem pessoas que você ama, você respeita, mas a pessoa não muda por causa dela mesma, porque ela não entendeu. Se ela não se posicionar, ela está destruindo a vida dela e destruindo até aquele que ama ela. Espera aí, a salvação é indivíduo? Eu posso te amar, mas eu não posso amar a sua salvação mais do que você. Que o que está em jogo não é bênçãos na terra. O que está em jogo não é a casa nova, o carro novo, a vida financeira estabilizada. O que está em jogo é salvar. E aquele que morre em pecado vai direto para onde? Passagem carimbada. Diga assim, Deus não me tem mais por inocente. A partir da hora que você ouviu a palavra, esquece, pode chorar. Veja bem, Saul chorou, tinha arrependimento no choro de Saul? Qual foi a palavra de Deus para o profeta Samuel? Até quando você vai ter misericórdia, você vai ficar intercedendo, porque eu já rejeitei. Saul foi rejeitado por quem? Acabou. Porque Deus deu diversas oportunidades, mas ele não quis, ele quis fazer do jeito dele. Porque ele estava reinando. Sabe quando tudo está dando certo? Está tudo dando certo, eu vou continuar fazendo do meu jeito. Só que na hora que começar a dar tudo errado, eu vou buscar o Senhor. Só que agora, deixa eu avisar, essa pessoa, os demônios que estão sobre ela é piores. Então ela vai ter que buscar muito mais. Ela já tinha vencido uma grande parte. Ela retrocedeu e trouxe uma bagagem pior. Então a vida dela de oração vai ter que ser dobrada. Ela vai ter que orar muito mais, ela vai ter que jejuar mais. Por isso que a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou o quê? Mas para a graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos, superabundar, é necessário uma entrega, uma renúncia. Deus nos dá 24 horas do dia. Muitos reclamam. Ah, mas eu não tenho tempo disso, na igreja disso, daquilo. Quanto tempo você gasta no seu celular? Se você pegasse esse tempo que você gasta no seu celular, não precisa ser todo ele, não. Não precisa ser todo o tempo que você fica no celular, não. Pega metade do tempo que você fica no celular e investe em oração. Você vai ver se a sua vida não muda. Pega metade do tempo que você fica nas redes sociais, que não edifica nada, faz você ficar se iludindo ali, rindo com coisas ali, enquanto o demônio está roubando você. Pega metade desse tempo que você gasta nas redes sociais, dobra o joelho e ora. Você vai ver como vai começar a mudar a tua vida. Então veja bem, a Bíblia está dizendo, apóstolo está me afrontando, é a Bíblia. Esse lugar é conhecereis o que? A verdade o que é? Então aqui é o lugar de você ouvir a verdade. Então olha só, então vai atrás de outros 7, olha como o demônio é perverso. Ele busca outros 7 piores e fala assim, ó, aquela casa ali já é minha, eu tenho acesso, vamos cair para dentro. O
que acontece com essa pessoa? As práticas dela serão piores. E ela vai ser vulnerável, porque ela está distante da palavra e do Espírito. Posso amar, posso orar. Pode, a oração de um justo tem muito dos seus, mas quando a pessoa quer. Se eu orar e você não quiser ser curado, ser liberto, a casa divide. E casa dividida? Não adianta só o pastor querer a sua mudança. Não adianta só o profeta profetizar na sua vida. A Bíblia diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Se eu e você não fizer a nossa parte, como que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar? Cada um vai ter o seu compromisso para viver a verdadeira mudança. Cada um tem a sua parcela de compromisso. Mas quando você, quando eu, quando nós somos sinceros com Deus e abrimos o nosso coração e falamos, Senhor, eu não quero mais essa prática, eu não quero mais essa situação, me ajuda. Aí vai vir o Espírito Santo e vai te ajudar. Mas qual vai ser o caminho? Não vai mudar a tua vida do dia para a noite. Se você pensar que vai mudar do dia para a noite e está tudo resolvido, demônio, espírito maligno não cansa. Você cansa. Você trabalhou o dia inteiro, você fez os seus afazeres, você teve as suas preocupações, seus compromissos. A sua carne cansa, mas o espírito não cansa. Então o espírito ele vai tentar em todo o tempo. Como que você vai vencer? Andando no espírito. Como que você vai viver? Vivendo, praticando, meditando na palavra, ouvindo louvor, jejuando, orando. Aí você vence. Hoje, enquanto eu orava, o Senhor falava ao meu coração: tenho bênçãos, coisas grandes, promessas, liberada para o meu povo. E o meu povo não está desfrutando. Está tudo liberado. Em oração eu falei, Senhor, por quê? O Senhor falou assim, porque não oram. Porque se estivesse orando, os resultados já seriam diferentes. Jesus falou, deixou bem clara a direção. Eles vão embora, volta com mais 7 e tenta destruir tudo o templo. Mas olha o que vai dizer, vai lá para mim, filha, aí Marcos 11:22. Marcos 11:22. Olha só. Jesus respondeu: tem o quê? Tem o quê? Jesus respondeu para os seus discípulos, viu? Tenham fé em Deus. Olha o que vai dizer o 23. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar na onde? Na onde? No seu coração, mas crê que acontecerá o que disser, assim lhe será o quê? E por que a dúvida entra? Por que tem pessoas que oram e não crê que vai acontecer? Simples. Falta de intimidade. Aí a dúvida tem acesso. Diga, a dúvida é um espírito. Ele tem acesso. Veja a dúvida como um espírito. Ela encosta e não deixa a pessoa crer. No quê? No que Jesus está falando. Ó, volta, filha, no 22. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus respondeu, tenha fé em quem? E olha a direção dele no 23. Olha lá. Em verdade, toda vez que for Jesus na Bíblia, ele sempre vai colocar na frente, em verdade e em lhes digo, que se disser verbalizar, profetizar, o que acontece com muitas das vezes com a nossa vida? Você ora a respeito de algo, você verbaliza, você libera palavras, mas muitas vezes não crê na onde? No coração, sabe por quê? Porque você fala assim, meu Deus, você pede tal coisa para o Senhor, mas na tua mente, a tua consciência, como está sendo roubada, ela fala, mas isso aqui é impossível. Isso aqui não tem como acontecer. Mas tudo bem, eu vou pedir. Não, você já está sendo roubado, porque você está pedindo algo que você não tem fé. Se tiveres fé em Deus, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas algo que nós esperamos. Então veja bem, quando eu oro com fé, eu não quero saber de que maneira vai acontecer. Eu creio que Deus vai fazer. Quem crê nisso? Quando você ora com fé, você não quer saber se vai subir, se vai descer, da onde vai vir o resultado, da onde, não quero saber, para mim não interessa de que maneira vai acontecer. Eu só sei de uma coisa, vai acontecer. Quem está entendendo?
É assim que funciona. Eu não fico procurando o caminho, senão eu quero ajudar Deus. Quando eu oro a respeito de algo, Senhor, só me dá um sinal do que eu devo fazer. Porque eu já orei e eu creio que vai acontecer. Só me dá um sinal para mim não sair fora da sua direção. Pronto. Por que eu posso pedir um sinal? Diga assim, os sinais seguirão a todos. A todos? Não é não? Quem é que os sinais seguem? Quantos creem aqui? Então o sinal vai seguir você. Os sinais não seguem a todos. Os sinais só seguem os que crêem. Então quando eu oro, eu já creio. Eu não quero saber o tempo que vai demorar, quando vai acontecer, de que maneira vai acontecer, como Deus vai fazer. Isso para mim não interessa. O que interessa é que eu já orei e eu creio que vai acontecer. E quando eu já orei e creio que vai acontecer, eu estou apresentando para Deus a minha fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a quem? Então quando eu oro a respeito de algo e apresento a minha fé, para mim não importa quanto tempo vai demorar, o dia que vai acontecer, a hora, de que maneira. Eu só peço assim, Senhor, eu creio no que orei e eu estou esperando em Ti os seus sinais. Aí vem Deus com os sinais dele. Você acabou de orar, aí Deus vai manifestando os sinais. Às vezes é num culto como esse, Deus está dando sinais aqui hoje, quem está entendendo? Às vezes é num culto como esse, às vezes é num louvor. Às vezes é você lá no seu trabalho, às vezes é você dentro do Uber, um louvor que toca, às vezes é você no trem, dentro do ônibus, alguém que conversa a respeito de algo e Deus está tentando chamar a sua até. Por isso quem pede sinais para Deus tem que ficar conectado. Já que você pediu os sinais, você não sabe como vai acontecer, mas quando for o sinal de Deus a respeito de algo que você orou, você vai sentir. E quem vai te fazer sentir é o Espírito? O Espírito Santo vai testificar. Você fala, meu Deus, é algo que eu orei, que eu pedi, e agora eu estou ouvindo algo semelhante. Eu estou ouvindo algo na mesma direção. Então Deus está dizendo que vai acontecer. Então Deus recebeu a minha orar. Põe no 24, filha. Olha o que vai dizer no 24. Portanto eu digo, Jesus falando, que tudo que pedires, em quê? Em quê? Creiam. Depois que orar, creiam que receberão. E assim o quê? Sucederá. Muda a tradução para mim, filha. Olha lá. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Muda a tradução, mas o resultado é o mesmo. Você viu? A direção mesmo. Por que muitos não estão recebendo, não estão vivendo? Por essa palavra aqui, ó. Porque não estão o quê? Orando. E quando ora é assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, amém, eu entrego isso. É uma oração ali que, não, estou falando com Deus. Aí acabou, amém, glória a Deus. Se tiver de joelho, levanta. Se estiver trancado no quarto, abre a porta e já sai para fazer outras. Diga assim, aprenda algo, diga assim, oração. É uma conversa. Então diga de novo, oração é uma conversa. Alguém conversa sozinho? Quem crê que o Espírito Santo de Deus é invisível, mas é real? Então a oração é assim, você fala com Deus, você entrega para Deus. Depois você entregou tudo, você fica em silêncio. Você gastou meia hora orando? Fica meia hora calado. Em espírito. Fique em silêncio, Deus vai visitar o seu espírito. Diga assim para você entender, diga, Deus é o quê? Espírito. Então o Espírito de Deus vai te visitar após a sua oração. Eu profetizo, Espírito Santo, quem crê nisso? Você acabou de orar, você orou 20 minutos, você entregou para Deus. Fica ali no mínimo 20, 15 calado. O Espírito Santo vai chegar e vai visitar o seu espírito e vai colocar direções. Vai colocar estratégias em você. E você vai se alegrar. Você vai sair daquele ambiente de oração com uma convicção, com a fé, com a certeza que algo vai acontecer. Quem crê nisso? É assim que funciona. Pelo menos é assim que eu vivo. Quando eu oro, entrego algo para Deus,
Ele fala assim, agora eu vou te dar um sinal. Ele me dá um sinal, vai e faz. Eu vou, executo. E é impossível dar errado. Quem está entendendo? Por quê? Porque foi Deus que já assinou. Eu oro, peço direção. Senhor, é para falar, é para ficar quieto, é para fazer, não é para fazer? Depois que eu terminei de orar, de perguntar para ele, eu fico calado ali com ele. Apóstolo, como que eu faço isso? Fundo. Fundo. Às vezes se você colocar um louvor cantado, te atrapalha. Mas se você colocar um fundo, estou falando como que eu faço. Põe um fundo, filho, mais alto. Ó. Imagine você trancado no teu quarto. Só no fundo. Aumenta o fundo. Ó. Ó. Pergunta assim, por que o fundo? Porque a Bíblia diz que Deus habita em meio os louvores. Então a adoração atrai a presença de quem? E aí, depois que eu terminei de fazer a minha oração, eu fico ali em comunhão, ó, ouvindo o fundo. Ó. E aí o Espírito vai visitar o meu espírito. E vai começar a trazer direções. Aí se ele não falar nada, não quer dizer que Deus não ouviu. Se ele não falar nada, você pode ter certeza, vai vir mais forte os sinais. Quem está entendendo? Quem crê que o Jesus que você clama, ele está vivo? E por que os servos estão mortos? Porque não ora. Porque não tem vida de oração. Se não tem vida de oração, vai faltar fé. Não vai receber a palavra. E vai querer que Deus desça, faça algo. Deus, ele já está fazendo. Quem está entendendo? Quem crê que Deus já está trabalhando na tua vida hoje? Quem crê nisso? Qual é a prova disso? Você está aqui. Quem te trouxe aqui? Espírito Santo. Imagine que o Espírito Santo colocou no teu coração para você estar na igreja hoje. Quem aqui ficou pensando, meu Deus, vai estar chovendo? Levanta a mão. Vai estar chovendo, vai estar isso. Sempre vai vir na mente um impedir. Mas quem convenceu, quem falou para você vir foi o Espírito Santo. Se ele te trouxe aqui, você acha que a sua vinda é em vão? Mas o que muitos, nós, se não vigiarmos, o que a gente pensa? Mais um dia na igreja. Só que veja bem, eu estou entregando uma palavra que o Senhor dividiu ao meu coração para vocês. Mas eu aqui agora, através da minha fé, eu estou vivendo uma resposta do que eu orei ao Senhor. Com a sua vida aqui, eu estou vivendo uma resposta. Por quê? Porque à tarde eu estava em oração. E eu pedi algo específico para Deus. E o que eu pedi específico, aqui no meio da igreja, Ele está respondendo. Quem está entendendo? Por isso que eu creio na oração. Apóstolo, se eu falar muito aqui, eu vou falar do que eu estou vivendo agora com Deus. Não interessa o que eu estou vivendo. Vamos ficar com a palavra. Mas só estou compartilhando um testemunhando. Porque só se materializa algo fora quando Deus consegue acessar aqui. Diga assim em voz alta para você mesmo. Feche os olhos e diga assim, ó, se você crê. Diga assim, Deus primeiro faz dentro de mim, para depois fazer através de mim. Quantos creem nisso? Primeiro Deus faz dentro de você, para depois Deus trabalhar através de você. O que as pessoas não entendem? Ela não fez nada, não teve comunhão dentro e já quer sair expressando fora. Vai dar Vai dar errado. Vai dar errado. Porque não vem na mesma direção. O que ligares na terra é ligado na onde? E o que desligares na terra é desligado na onde? Então Deus não vai fazer nada através de mim se primeiro Ele não fazer dentro de mim. E para Deus fazer dentro de mim, eu preciso de comunhão com a palavra e com o Espírito. Com o Espírito e com a palavra. Está muito além de placa de igreja, de profeta, de profetisa. Está muito além disso. Eu tenho que ter vida de oração e comunhão com a palavra. E eu tenho que clamar, pedir ajuda, direção, sabedoria para o Espírito Santo de... A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus. E de ninguém ele virará o rosto. Qualquer um que pedir, ele vai olhar para você e vai te entregar a sabedoria. Quem está entendendo? O que você tem que fazer? O que nós devemos fazer? Qual é a situação que você está enfrentando? Senhor, me dá sabedoria.
Me dá sabedoria nessa causa. Me dá sabedoria. Como devo orar. Como devo agir. E aí sim você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida, eu profetizo. Quem está entendendo? Por quê? Porque Deus é Espírito. Ele não te chamou para passar por vexame, passar vergonha. Ele não te chamou para humilhar. Não, Ele te chamou para você vencer em todas as áreas da sua vida. E quando Ele nos chamou, Ele já não deu o título mais do que vencedor. Quem está entendendo? Deus não vai te dar bênção, Ele já te abençoou. Quem está entendendo? E onde que estão as bênçãos, apóstolo? Eu quero viver essas bênçãos. Se não tiver vida de oração, você não vai conseguir acessar. Como que você vai acessar o que Ele te deu? Se não é terreno. Efésios, põe lá, filha. 3:1. Como que você vai acessar as bênçãos? Se você não praticar o que está escrito em Efésios, olha lá. Bendito quem, igreja? Bendito quem? Bendito Deus Pai, de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar. Hã? O qual fez o quê? Fez o quê? Quem aqui já é abençoado? Olha lá, a Bíblia está dizendo isso. O qual nos abençoou com todas as bênçãos. O quê? Na onde? Em quem? Peraí, então eu preciso andar no Espírito, e aí eu consigo acessar todas as bênçãos nas regiões celestiais. Por isso que a Bíblia vai dizer, o nascido do Espírito é Espírito, o nascido de carne, meu amigo, ele é um pedaço de carne. Ele não vai conseguir andar no Espírito, porque é nascido da carne. Não dá vazão para o Espírito. A Bíblia diz assim, ó, que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Então aquele homem que dá a mão para as coisas do mundo se tornou na mesma hora inimigo de Deus. E aonde que o demônio confunde muitos? Dizendo assim, eu sou filho de Deus. Criatura, filho não. Criatura. Que aquele que está na prática pecaminosa se tornou inimigo de Deus, se tornou criatura na mesma hora. Diga assim, perdeu a paternidade. Na mesma hora. Estou nas práticas do mundo, criatura. Como eu sei disso? Não desejo isso para ninguém. Longe de mim, que não é a vontade de Deus, quanto menos a minha. Só vai saber disso quando morrer. Que aí vai saber qual vai ser os espíritos que vai vir buscar ele. Se é os anjos caídos, se é os anjos do céu. Então a oportunidade que Deus está dando de morar no céu está sendo dada quando? Agora. A oportunidade de mudar que Deus está dando para mim e para você está sendo dada quando? Agora. O que é que depende de Deus? Nada. Só depende de quem? Só de nós. Por quê? Quem crê na Bíblia? Quem crê na palavra de Deus? Diga assim, a Bíblia aberta. É Deus falando. Quem crê que essa palavra aqui é Deus falando? Então olha o que Deus está falando para mim e para você. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a afirmação, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então se eu ando pelo Espírito, ó, vou voltar de novo. Lembra um momento de comunhão, de oração? Quem é que vai visitar o meu Espírito? O Espírito? Então se eu ando no Espírito, o Espírito Santo, raçoia, vai me conduzir nas bênçãos que já está liberada para mim, nas bênçãos celestiais que já são minha. Então tem bênção retida que já é sua. Você tem bênçãos retidas em Deus. E como é que você vai lá usufruir? Se não fosse assim, não estaria escrito na Bíblia. Comereis, vou resumir, tá? E comereis o melhor dessa. Mas o que está escrito antes? Ó, só fui no resultado que vocês estão acostumados a ouvir. Quem quer comer o melhor da terra? Mas o que está escrito antes? Põe lá para mim, Thaís. O que está escrito antes para você comer o melhor da terra? E por que Deus tem o melhor da terra para mim e para você? Porque Efésios está dizendo que Ele já nos abençoou. Mas para mim liberar minhas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, eu preciso ter práticas espirituais. Fofoca é de Deus?
Está entendendo ou não? Aí muitos falam assim, mas eu sou crente. Fofoca é do Satanás, filho das trevas. E se a pessoa tem esses tipos de práticas, ela está se distanciando de quem? Pode vir para a igreja, pregar, louvar, tocar, interceder, pode fazer o que quiser. Ela mesmo está atraindo para a vida dela mal de... que ela está atraindo práticas que não faz parte do reino de... Isso eu estou falando para os crentes, que é fácil apontar quem está na rua. Olha lá, está bebendo, está isso, está aquilo. E você que está dentro está fazendo pior. Que está ouvindo todo dia e está fazendo ao contrário. Está entendendo o que Deus está falando? É fácil acusar quem está lá fora e quem está dentro. Que não vigia, não se policia. E está sendo mesmo dentro. Eu costumo dizer assim, ó. Está dentro do poço, cheio de água pura e cristalina. E está morrendo de sede. Por quê? Está cego, não consegue enxergar a água viva. Olha só o que está escrito. E será que se ouvires, olha só, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus? Será. Ele não está obrigando ninguém. Será, se você quiser, olha lá. Todos os seus mandamentos que eu te ordeno. Quando? Deus está falando quando? Vamos na Bíblia aqui. Deus está falando quando? Ele já está falando hoje, porque ele te convenceu o dia inteiro para você estar aqui. Então Deus está falando quando? Olha só o que está escrito, não é palavras do apóstolo, é o que está escrito. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da onde? Quem quer ser exaltado por Deus aí? E aí quando Deus exalta o filho dele, pode levantar demônio, inferno, Satanás, seus enviados das trevas, para criticar. Pode fazer o que você quiser. Eu costumo falar de mim mesmo. Você não aceita a minha vitória? Vai reclamar com Deus. Por que, apóstolo? Porque o pouquinho que eu estou aprendendo com Deus, eu aprendi a guardar os mandamentos. E aí, se você guarda os mandamentos, você vai ser exaltado pelo próprio Deus. Quem está entendendo? E olha a continuação. E todas essas bênçãos, eu profetizo, virão sobre ti e te alcançarão. Mas tem um porém aí, ó. Se ouvires a voz de quem? Vou voltar de novo. Lembra a oração? Lembra da oração? Acabei de orar. E agora eu vou receber a visitação do Espírito. E aí sim, recebendo a direção do Espírito Santo, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu. E Deus vai falar através de quem? Do Espírito Santo. Você está entendendo que quem não dá ouvido para o Espírito Santo vai andando assim, e ó, buraco. E não tem com quem reclamar, e não adianta caçar um culpado. A culpa é nossa. Deu errado, a culpa é tua. Porque a salvação é indivíduo, e para cada um Deus deu uma medida de... Então começa a assumir responsabilidades na tua vida espiritual, que começa a ter mudança. Tem gente que ela ora, nada contra, nada contra. Senhor, me abençoa financeiramente. É errado? Não. Senhor, me abençoa sentimentalmente. É errado? Não. Senhor, abençoa a minha saúde. É errado? Não. Mas o que você tem que pedir em primeiro lugar? Espiritual. Porque se você estiver andando pelo Espírito, todas as outras coisas vão ficar em ordem. Quem está entendendo? Quem tem o Senhor não tem falta de coisa alguma. Quem está alicerçado espiritualmente, ele prospera em todas as outras áreas. É inevitável. É inevitável. Porque as bênçãos, ela começa a correr atrás de nós. Bênção atrai o quê? Lembra tempo de criança, quando a mãe falava assim, ó, quem anda com porco, né, farelo come. Vigia com quem você está andando, lembra? A avó, a mãe, vigia com quem você está andando. Se você está junto, você faz parte. Você é igual. Não adianta você estar junto e querer ser diferente. Você está junto, você é igual. Sim ou não? É assim que a Bíblia diz. Então olha lá.
E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz de quem? Senhor teu Deus. O que eu preciso para viver as bênçãos que Deus tem para mim? O que eu preciso? Ouvir a voz de Deus. E como que eu ouço a voz de Deus? Tendo práticas de quê? De oração. Deixa eu te dar outra revelação. Diga assim a palavra, diga oração. Diga assim, orar e agir. Oração é orar e ação. Eu oro e depois eu pratico. Eu oro, vai vir as revelar e eu coloco em e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está entendendo? Oração, eu oro e vou me mover em cima daquilo que eu estou orando. Eu vou trazer existência, eu vou praticar. Porque todo mundo que ora verdadeiramente na direção do Espírito vem revelar revelações. Por que, apóstolo? Pela frase que vocês repetiram. Deus primeiro faz dentro de você, para depois fazer através de você coisas fora. O que tem pessoas fazendo? Ele quer viver coisas fora, mas ele não é transformado o quê? Dentro. E não é roupa não, viu? Não é gravata, saia, maquiagem. Nada disso chama a atenção de Deus. Ah, mas que gravata bonita, que terno elegante. Você tem que andar assim mesmo. É para Deus, você tem que andar com o seu melhor, sim ou não? Mas tem um varão que a gravata dele, a língua dele é do tamanho da gravata dele. Adianta do quê? A varoa, o tamanho da saia dela é o tamanho da língua dela. Adianta do quê? Bonito por fora e por dentro um sepulcro encaiado. Adianta do quê? Aquela transformação radical. Do dia para a noite ele é santão. Não, agora eu estou na igreja. Idiota. Desculpa da palavra. Sabe por quê? Porque não teve um encontro verdadeiramente com você. Aí abre a boca, não sai nada que edifica. Quando não tem assunto, vai cuidar da vida dos outros, em vez de orar. É isso que você tem que vigiar. Apóstolo, se você está dando ouvido, se você está sentado na mesma mesa, você é cúmplice. É o que diz a Bíblia. Olha só. Eu falo, Senhor. Diga assim, o poder da oração. Quem quer aprender a respeito do poder da oração? Põe Tiago 5,14. Tiago 5,14. Está alguém, olha só, para os varões aí, ó. Para as varoas que quer ser mulher de Deus aí, que já é mulher de Deus e tem que usar autoridade. Olha lá, está alguém entre vós doente? Chame quem? Chama o presbitérios, os presbíteros da igreja. E orem sobre ele. Sobre quem? Sobre o doente. Olha lá. Ungindo-o com azeite e em nome de quem? Espera aí então. Vamos trazer para nós aqui. Cadê os obreiros aqui? Qual é a ordem que é dada para você, que é obreiro? Vamos pegar os obreiros aí. Qual é a ordem que é dada? Hã? Chegou ao teu conhecimento, naquele lugar, naquela hora, o doente, o que você tem que fazer? Você não é autoridade da casa do Senhor? E olha como que você deve orar. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome de quem? Vou te dar a chave aqui do poder da oração. Por que muitos oram e nada acontece? Apóstolo, eu vim aqui para o senhor orar. Amém, eu vou orar. Eu sei que vai acontecer, por causa de uma chave. Estou dando a chave para vocês aqui. Se vocês não tiverem essa chave, vocês não vão vencer em área nenhuma da vida de vocês. Não é só na oração, é em área nenhuma. Põe no próximo, filha. E a oração do quê? Pega essa chave, a oração do quê? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
Primeiro passo. Aquele que vai orar, ele tem que ter o quê? Que algo vai? Por que muitos falam, vamos ali, o apóstolo vai acontecer? Porque já viram a minha fé. E a minha fé não é vinculada a ninguém. Não é vinculada ao meu chamado, não é vinculada à igreja. A minha fé é minha fé, algo que eu construí com Deus. Então você tem que construir algo com a sua fé. A Bíblia vai dizer, para cada um Deus deu uma medida de fé. Então se Ele deu uma medida, a sua fé ela pode ser a crescer. Homens de pouca fé, Jesus falou no barco. Até quando ficareis contigo? Ó geração incrédula. Jesus chamando a atenção dos discípulos. E aí Jesus olhou para o mar, olhou para o vento e falou, cala-te vento, quieta-te mar. Por quê? Em vez de ele usar a fé, eles foram acordar Jesus. Porque houve uma manifestação da natureza. Os demônios mexeu na natureza. E vem Jesus e liberou uma pá. E o mar teve que se quietar. E o vento teve que se calar. E Jesus olhou para os discípulos que tinham estavam andando com ele o tempo todo. E já tinham vivido e visto muitos através do quê? Da palavra. Como que Jesus aquietou o mar? Através do quê? Através do quê? Manifestando o quê? A fé. Como que você vai vencer a sua vida? Como que você vai vencer na sua vida? Palavra. E para você ter as palavras positivas e verdadeiras que vêm de Deus, que vêm do Espírito Santo, você tem que ter vida de quê? Se não tiver vida de oração, amanhã nós temos aqui, toda sexta-feira nós temos oração aqui, das 8 às 10. Vem Pedro, Tiago, ou estiver chovendo, até João falta. Às vezes só vem Tiago, às vezes só vem Pedro. Mas todo mundo quer viver um milagre. Mas ninguém quer orar. Começando por os de dentro da casa. Por os de dentro. Quer ficar na dependência. Ora por mim. Não, filho, faz a tua parte. Começando pelos obreiros, por de dentro. Quer viver algo sobrenatural com Deus? Tem a oportunidade de estar aqui envolvido. Momento de oração. Após eu chegar aqui, acaba 10 horas. A gente se une e encerra. Mas se você chegar aqui meia hora antes para encerrar, você tem a liberdade de entrar. A porta não está aberta, só o portão, tá? Você chegar de carro, você estaciona, entra, senta, ajoelha, deita. Vai estar as luzes apagadas, vai estar um fundo. E você vai estar orando. É o seu tempo com Deus. Acabou, se reúne todo mundo, vê o que Deus mostrou. É edificante, quem está entendendo? Mas o que acontece com muitos? Tem a oportunidade de vir e não dá a mínima. Aí depois fica só naquele louvor, agora é só vitória. Fica naquele louvor lá. Ou está vivendo algumas coisinhas do Senhor e já acha que está vivendo o ápice. E nem conhece a vontade de Deus. Deus só tirou do monturo. Não, mas já estou prosperando. Deus só tirou da escravidão. E agora Deus só começou a colocar, só estabeleceu. Deus não derramou ainda a prosperidade. E por que muitos não vivem? Porque não dá continuar. O ser humano está acostumado a buscar Deus debaixo de pressão, de prova. Mas não é o ser humano. Vou te falar o que é que o Espírito Santo está falando para mim. É a cultura. É a cultura. Sabe por que não é o ser humano? Porque eu participei de um culto em Minas. Primeira vez que eu pisei em Varginha. Eu participei de um culto que começou meio-dia e acabou 4 horas da manhã. E aí? Começou meio-dia. A pastora, ela adorou, a bispa ela adorou. Sozinha louvando, sozinha, o mesmo louvor, das 3 da tarde às 18 da noite. Sozinha o mesmo louvor. Você fala, meu Deus, o mesmo louvor esse tempo todo. Deixa eu te falar algo. Até quem estava sentado não conseguia ficar sentado. Tamanha era a presença e o poder. E ela só numa adoração só. Só numa frase só na adoração. Não era louvor cantado. Só numa adoração, das 3 da tarde às 18. Eu estava lá. Eu fiquei olhando. Sabe o que o Senhor falou comigo? Na nave da igreja nós estávamos mais ou menos umas 1.000, 2.000 pessoas. Fora embaixo tinha um telão. Estava nisso, né, Carlos? Carlos estava comigo lá. Umas 2.000 pessoas nós estávamos lá, né? Ela adorou das 3 às 18 ou não, Carlos?
Das 3 às 18, o mesmo louvor, a mesma adoração. E o poder de Deus fluía. O poder de Deus andava na igreja assim, ó. Na verdade, nós fomos embora 4 horas da manhã, que estava encerrando, mas ele saiu de lá, ele desceu mesmo, ele parou 5 horas da manhã, para mais. Sabe o que é a cultura? Só que Deus só levou pessoas que veio de fora do país, só pessoas que verdadeiramente foi lá para adorar e aprender o que Deus tem. Quem está entendendo? Então você não via ninguém levantando nem para ir no banheiro, nem para beber água. Era tão envolvente o ensinamento e a palavra, que parecia que se alguém ciscasse do lado, mexesse, você já queria brigar já para não roubar a atenção. Por quê? Porque era Deus cuidando esse tempo todo. Aí às vezes se o culto aqui demora, perdi a novela, perdi isso, perdi aquilo. E quer vencer? Estou cansado. Para que veio? Veio fazer o que aqui? Para brincar com as coisas de Deus? Mas eu sirvo a Deus. Não, você serve a você. Você quer que Deus faça do seu jeito, na sua hora, da sua forma. Sem sacrifício, sem vitória. Não sacrifica nada. Deixa eu te falar algo. Tudo que vale muito para você, quando você entrega para Deus, Deus recebe como algo vale. Mas não entregue para Deus aquilo que não vale nada para você. Que para Deus também não vai valer nada. Quem está entendendo? Quer uma base bíblica do que eu estou falando? Quer uma base bíblica? Aqueles homens vieram e ofertaram de toda a sua riqueza o que sobrava. De tudo que sobrava da sua riqueza, está na Bíblia. Aqueles homens depositaram. Mas veio aquela mulher com uma única moeda e depositou tudo que ela. E até hoje a história dela é escrita. Essa mulher depositou tudo que ela tinha. Ou seja, ela depositou todo o sustento dela. E a história dela está relatada na Bíblia até os dias de hoje. Porque ela entregou algo que era valioso para ela, ela entregou para o Senhor. Então se você entrega a sua adoração de qualquer jeito, se você faz a sua oração de qualquer jeito, se você vem para a igreja com o coração de qualquer jeito, você vai se tornar diante de Deus qualquer um. Só vai estar dentro. Só vai estar dentro, mas não vai se tornar. Aí as bênçãos que já está liberada, não vem. Por que não vem? Porque não tem entrega, olha lá. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. O Senhor que levanta. Mas o Senhor precisa de quem? Conta com quem? Com quem? Sabe quando você vai orar, você já crê que Deus vai fazer um milagre? Eu já vivi isso. Senhor, é para orar, o Senhor falou, pode orar que eu vou pôr de pé. Mas eu quero ver a sua fé. Aí eu apresento a minha fé e ele faz a obra. É a sua fé. Não é? Apóstolo, algo vai acontecer. Não vai acontecer nada fora. Se Deus não conseguir acessar aí dentro, não mudar aí dentro de mim e de você. Põe no próximo, filha. Olha só o próximo passo para o doente. Para o doente. Confessai as vossas uns aos outros. E orais uns pelos outros. Para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito do quê? Muda essa tradução para mim. Isso, põe no NVI, é uma tradução, rapidamente. Olha lá. Portanto, confesse o quê? Confesse o quê? Se a pessoa não abrir o coração, não confessar os pecados, ela não é curada. Ela não é liberta. Eu tinha um outro texto para levar aqui, Provérbios. Né? Muito forte. Deus te deu aí, pastor? Né? A pessoa quando vai protelando em Provérbios, ela vai morrendo. Por quê? Porque nada na vida dela dá certo. Por quê? Porque ela tem que confessar algo para o ser e ela continua tentando fazer com a força do braço. E só bastava abrir a boca e confessar e seria liberta. Só bastava abrir a boca, receber a palavra e abrir o entendi. E aí aquele mal não teria mais legali. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros, para serem o quê? Curados. E a oração de um justo é poderosa e o quê? E eficaz. Deixa eu dar um conselho aqui.
as varoas de fé. Amém? O Senhor me dava essa direção. Quando sentir de Deus, ore com ou pelos seus esposos. E os varão a mesma coisa. Por quê? Porque você vai estar dentro da pá? Dentro da palavra. Quando você ora em concordância, Deus se mani. Orar um pelos outros. Você ora junto. O que te aflige? O que está acontecendo? E ore. Pratique a Bíblia. E você vai ver o que vai acontecer. Apóstolo, e eu que sou solteiro? E eu que sou sozinho? Quem disse que você é sozinho? Você tem o Espírito? Se você tiver comunhão com o Espírito Santo, ele vai te visitar. Ele vai vir ao seu encontro. Ah, mas eu sou cristão, minha mãe não. Minha esposa não. Sou cristão e o meu esposo não. Você também não está só? Você tem quem? O Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai te visitar. Ele é o consolador. Ele vai te visitar, você pode ter certeza, duplamente. Porque você está fazendo algo segundo a direção do quê? Da palavra. Você não está fazendo algo de você mesmo. Mas qual é a chave? Confessar os seus pecados. Ah, mas... Então vai protelando. Pecou? Não, Deus sabe. Vai fazendo, vai deixando. Só que tem um porém. Sua vida não, vou repreender. A vida dessa pessoa, ela só vai de mal a pior. Pode morar dentro da igreja. Morar dentro da igreja. Não vou falar vir na igreja não, morar. Pode morar dentro da igreja. Se não com fé, não vai mudar nada. É a Bíblia. Fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia lá. Ó. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem um pelos outros. Para serem o quê? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus me deu autoridade de libertar pessoas de prisões espirituais? Do Senhor revelar o meu coração. Precisa ser perdoado. Manda ele confessar e perdoa ele. Isso é outra parte que está na Bíblia. O Senhor tem autoridade? Eu tenho Bíblia. E eu te mostro na Bíblia que eu tenho autoridade para isso. Só que eu só posso fazer isso se eu tiver consciência da pá. Então eu tenho consciência da palavra do que eu estou falando. Quantas pessoas foram libertas aqui? Porque ela abriu o coração no particular. E o Senhor na mesma hora liberou o autor e perdoa os pecados dela agora. Libera a palavra que está perdoado os pecados. E agora ore por ele. E a vida dele, a vida dela será mudada a partir de hoje. Quem está entendendo? Mas para isso a pessoa teve que dar ouvido a pá e abrir o corá para o Espírito Santo de Deus entrar e quebrar aquela maldição. O poder do pecado. Nós estamos falando a respeito do poder da oração. Mas o pecado tem pessoas presas por causa do poder do pecado. Ele rege um poder, não anda, a vida não anda. É um passo para frente e 5 para trás. É 3 para frente e 30 para trás. Quando pensa que algo vai acontecer, não acontece. Volta tudo. Senhor, onde eu estou errando? Em algo que cometeu, em algo que praticou e não com fé, não confessou. Ou muitas vezes em algo que está cometendo, que está na prática. E quer que muda? Eu vou lá para ver se eu recebo uma revelação. Tamanho da revelação que você vai receber aqui, o cajado. Apóstolo, por isso que tem muitas pessoas que eu oro, porque Deus mostra, ela não quer ser liberta. Ela só quer o refrigério. Ela não quer abandonar a vida de pé. Ela não quer compromisso com Deus. Ela só quer uma mudança momentânea. Um refrigério na saúde, na vida sentimental, na vida financeira. Depois ela volta às suas práticas. E quem que te revela isso? O Espírito? Pronto, é simples, é só você andar com ele. Só você andar com o Espírito Santo, você já sabe. Ele revela as intenções do coração. É igual o obreiro quando quer ser destaque, vou falar de dentro, tá? Quando ele quer ser destacado, quer ser honrado. O espírito da soberba está sobre ele. Aquele ali não vai para canto nenhum. Aquele ali não tem que ser tratado. Ele não está preparado para nada. Você pode ver que a casa dele está regendo mal. Se ele rege mal a casa dele, como que ele vai reger a obra de Deus? Mesma coisa. É a Bíblia, igreja. Se você andar pela Bíblia, você não erra. Se você andar pela Bíblia e pelo Espírito, até o que era para dar errado vai começar a dar. Está aqui, eu estou mostrando o texto. Posso? Não sou eu, é o texto, é o que está dizendo a palavra. Põe no próximo, filha, no 17. Olha o que está dizendo no 17. Olha a comparação. Elias era um homem como nós. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Primeiro passo, Elias tinha uma vida de oração.
Elias, olha o que a Bíblia está dizendo. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente, crendo, com fé, para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante quanto tempo? 3 anos e meio. O que a Bíblia está dizendo? Estou pegando Elias já, ó. Que apareceu com Jesus no monte, hein? Estou pegando Elias. Elias, um homem como nós. Só que Elias orava fervorosamente. Elias cria que quando ele orava, Deus respondia. Quem está entendendo? E na oração de Elias, ficou 3 anos e meio sem chover. Na hora Deus falou, ó, sem chuva. O meu profeta, o meu filho pediu sem chuva. Deus honrou ou não a oração de Elias? E o que aconteceu para chover novamente? O que aconteceu, igreja? O que Elias teve que fazer para chover? O que teve que fazer? Põe no próximo. Depois fez o que, igreja? Orou novamente. E os céus enviaram chuvas. E a terra produziu o quê? Espera aí então. O que move o céu é... O que move o céu é... Aí você não tem vida de oração e quer que Deus responda a tua vida. Não tem vida de oração e quer que Deus responda. O que acontece? As pessoas ficam olhando mais para a situação negativa, em vez de orar. Está algo dando errado. Deus quer despertar a sua... Se você está em Cristo, Deus quer ver se você vai negar a fé dele. Se você vai deixar de orar. Apóstolo, mas a sua oração não tem nada a ver com resultados. A sua comunhão com Deus está acima de qualquer. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão a crer. Se eu abandono o reino de Deus e a justiça dele por causa das demais coisas, por causa de problemas, por causa de situações, pode ter certeza, o que estava ruim vai ficar pior. Porque eu estou abandonando a verdadeira direção. Ah, está nervosinho, não vou para a igreja. Deus não está fazendo. Deus continua sendo Deus. Ah, estou entristecido, quero saber de evangelho, quero saber de igreja. Não tem problema não. Você não quer igreja, Satanás te quer. Ele vai entrar e ele entra. Essa é a verdade do mundo espírito. Essa é a verdade. Não posso mentir para você, essa é a verdade. Eu não trabalho com mentira, eu trabalho com a palavra, com a verdade. Não posso te enganar, não posso brincar com a sua fé. Ah não, Deus, estou bravo. Deus continua sendo Deus, não vai mudar nada. Ele continua sendo o mesmo, ele não muda. Ele é o próprio amor, ele não tem amor, ele é o próprio amor. E quem se distancia dele por qualquer motivo, deixa de ser filho e se torna criatura. Imediatamente. O que é que não muda? O que muda? Quando, diga assim, o ministério da reconciliação. Se eu não me engano está em Romanos, Efésios, Coríntios. O ministério da reconciliação. Quando você manifesta o ministério da reconciliação, é onde você chama a atenção de Deus. Por quê? Porque o ministério da reconciliação é bíblico. O que é o ministério da reconciliação? Quando você confessa os seus, se reconcilia novamente com Deus. Está em Cristo, quem está entendendo? Porque todo homem na terra está sujeito a errar. Então não se afaste da presença de Deus por causa de ninguém. Coloque a tua fé em Cristo, em Jesus. Você não tem que, não, mas é o pregador A, o pregador B. Não, quem vai falar verdadeiramente tem que ser o Espírito. Se não tiver a palavra de Deus, não é o Espírito de Deus. E não vai testificar no teu coração. Apóstolo, como que minha vida muda? O que eu vejo no mundo espiritual? Bênçãos liberadas na nossa vida. Quem está entendendo? Coisas novas de Deus e coisas grandes. Como eu faço para acessar? Vida espiritual, vida de oração. Se você não tiver vida de oração, se você não tiver comunhão, vai ter tempo para luxúria, para fofoca, para soberba, para ira. Vai ter tempo para todas as outras coisas. Vai ter tempo para todas as outras coisas. Só não vai ter tempo para orar. Porque se tiver oração, todas as outras coisas se afastam de você. Resistir o mal e ele fugirá de vós. Quem está entendendo? Quando você tem vida de oração, todas essas coisas fogem. Todas essas coisas não conseguem te acessar. Depois orou novamente e os céus enviaram chuva.
E a terra produziu os seus, ou seja, a terra não ficou em fruto. Estou encerrando, quem está recebendo a palavra? Então vai lá em Lucas, filho, 18, estou encerrando, 18:1. Lucas 18:1, olha o que está dizendo. Jesus contou a quem, igreja? Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam fazer o quê? Orar quando? E não o quê? Traz a tradução desse versículo para mim, filha, na outra Bíblia. Aqui essa parábola que Jesus contou, não vou lá na história. É a parábola do juiz iníquo. Ou seja, aquele que não queria, que não obedecia, que não honrava a Deus nem os homens. Que não honrava, não servia a Deus nem aos homens. Mas ele teve que julgar a causa daquela viúva. Só que eu quero que você pegue a primeira parte. Olha o que está escrito. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de fazer o quê? E nunca o quê? Nunca desanimar. Por que eu não posso desanimar? Porque toda oração tem resposta. Toda oração tem resposta. Vou falar de novo. Toda oração tem resposta. Toda oração tem resposta. Quem está entendendo? Se você não está tendo resposta, você não está orando. Porque se você tiver vida de oração, vai ter resposta. Fica com a primeira parte, que eu quero enfatizar isso. Oração do cristão é o quê? Um dever. Você tem obrigação, se você é servo de Cristo, de orar. Você tem dever, olha lá. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer, e nunca desfalecer. Todo servo, todos que seguem a Cristo, ele tem por obrigação, ele tem que ter vida de oração. Vida de oração. Se eu verdadeiramente eu nasci do Espírito, é obrigação. Oração não é luxo, é obrigação, é dever. Um exemplo, na quinta-feira, na sexta-feira. Hoje eu vim para a oração. Eu estava na oração. Você não fez mais do que sua obrigação. Estar na oração é obrigação, é dever. Vir para a oração é dever. Se a gente tem um tempo preparado, determinado para a oração, principalmente começando pelos obreiros, você tem dever de orar. Por quê? Porque senão, no dia mal não vai estar preparado. Não vai estar preparado. Eu vou ligar para o apóstolo, eu falo, Jesus, pega ela, pega ele. Pega. Minha oração é, Jesus, eu sei que está na tua mão, pega. Até aprender. Como assim, apóstolo? Claro que é. Você está tendo a oportunidade de orar. Estou falando dos obreiros. Já não vou tratar você como membro. Não quer ter vida de oração? Não quer ter compromisso? Quem está entendendo? Só tem crescimento se tiver responsabilidade. Olha lá, E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Nesse mesmo texto, olha o que está dizendo no 27. No 27, filha. 18, 27, ó. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a quem? Quem crê que o que é impossível para mim e para você é possível para Deus? Quem crê nisso? E para Deus entrar com o possível dele, eu e você temos que estar como com ele? Em comunhão, em oração. Senão você vai entrar por essas portas ou por outras e vai ficar procurando a melhor pregação, o melhor pregador, e mesmo assim você não vai ter um encontro com o Espírito e a sua vida não vai mudar. Porque o segredo não é de quem entrega, mas é de quem recebe. Quem está entendendo? Nesse momento eu estou te entregando, cabe a você receber ou não. Onde está a Bíblia? Onde está a base aposta dessa Bíblia? O semeador saiu a semear. E a semente cai muitas vezes em terra como? Terra seca, pedregulho, no meio dos espinhos. Eu estou te entregando, eu vou... Quem aqui quer ir morar no céu? Quem quer ir morar no céu? Eu estou indo para lá. Se você quer ir para lá, obedeça o que Deus está mandando eu obedecer. Primeiro eu obedeço. Se eu estiver na prática, eu consigo te passar. Porque primeiro a palavra corrige a mim.
Você quer de verdade viver o que Deus tem para você? Ande por a palavra. Ande pela Bíblia. Procure conhecer quem é Jesus. Não quero saber a doutrina dessa igreja. Como é que funciona? Como é que é a doutrina? Não. Senhor Jesus, eu quero saber se o Senhor está presente nessa igreja. Se verdadeiramente é o Senhor nesse lugar. Que eu quero te conhecer. Quem está entendendo? Só dá para te apresentar Jesus se te apresentar a palavra. Quem está contando essa parábola aqui? Jesus. Eu só encurtei, eu só avancei. Eu peguei o primeiro e o 27. Olha lá. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis. Para aquela viúva era impossível o juiz julgar a causa dela. Sim ou não? Mas o que ela fez? Perseverou. O que aquela viúva fez? Todo dia ela lá no juiz: julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. O que Deus está mandando você fazer? Perseverar. Orar constante. O que você quer ver mudado na tua vida aí? Olha para a situação, já começa a profetizar. Senhor, obrigado. Quem lembra, às vezes que eu olhava aqui e profetizava a bateria? Quem lembra? Lembra que alguns vão lembrar. Lembra que eu olhava e falava assim: Senhor, obrigado pela bateria? Quem lembra? Na prática, olha o que o Espírito Santo acabou de me lembrar. Nós só tínhamos o teclado. E eu ficava profetizando: ó, vai ter uma bateria aqui já profetizei. Olha ela aí. Só que aquela prática, aos nossos olhos e o nosso espírito estava esquecida. Olha ele trazendo a lembrança aqui agora. Ou seja, quando se materializa dentro, quando Deus muda dentro, as coisas começam a contar do lado de. Mas se você não permitir ser mudado aí dentro, não vai mudar nada, não vai acontecer nada do lado de fora. Nada. Se eu e você não permitir Deus acessar aí dentro, você vai ficar igual um religioso. Igual um religioso. Toda hora falando a mesma coisa e nada acontece. Diferente de quem persevera. Quem persevera não, ele já começa a orar assim: Senhor, obrigado. Ele não está vendo nada, mas já está Ele já está Ele não está vendo, mas ele está dizendo assim: Senhor, obrigado. Eu, particularmente, eu vivo assim. Eu desejo, se materializa, eu já agradeço. Questão de horas ou de dias, as coisas se materializam. A única coisa que eu estou aprendendo é ficar calado, esperar as coisas acontecer. Tem coisas que ele colocou no meu coração hoje à tarde, enquanto eu orava. Ele só falava assim para mim: você crê? Eu falei: eu creio de morte. Ele falou: então se prepara que vou eu fazer. Quem está entendendo? Apóstolo, mas as coisas que ele colocou no meu coração, aos meus olhos, é impossível. Foi aí que ele me deu essa palavra. Assim que eu terminei de orar, ele colocou algo no meu coração que aos meus olhos, na minha capacidade, é impossível. Mas ele falou assim: mas você está andando servindo a quem? Você está andando segundo qual palavra? A sua ou a minha? Eu falei: a do Senhor. Ele falou assim: então vai lá na Bíblia. Aí ele me trouxe essa palavra. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a quem? Foi aí que ele falou: o que é impossível para você é possível para mim. Só creia que vou eu fazer. Quem está entendendo? Deixa eu te falar, não tem separação, não tem diferença nenhuma de mim para você. Tem sim, eu sou pior que você. Por isso que ele colocou aqui na frente. Você é mais abençoado, eu sou rebelde. Ele pega os rebeldes e põe na frente. Quem está entendendo? Como assim, apóstolo? Não entendi. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem está entendendo? Então eu sei de onde ele me tirou. Eu sei de onde ele me arrancou. Então veja bem, e não foi a mão do homem, foi as orações. Mas eu tive que querer. Se eu não quisesse, eu estava lá. Estava lá não, nem na terra eu estava mais. Estava lá, abraçado com o Zé do Garfo. Essa é a realidade. Ninguém é inocente, todo mundo sabe o que faz, sim ou não? Não vem com essa história que você é crente, você esqueceu de quem você era. Não, você sabe o que você praticou. Você sabe quem você era. Graças a Deus que não foi eu que aceitei ele, foi ele que me amou primeiro, ele que me chamou. Quem está entendendo? Então quando você entende de onde Deus te tirou,
Você não brinca. Se fosse para brincar, eu já falei para o Senhor, se for para mim brincar com a tua igreja, com o teu povo, me leva. Me leva. Você tem que entender que você está dentro de um ambiente de decisões. Você tem que decidir o que você quer para a sua vida. Decisões. Você quer ser qualquer um? Tudo bem. Ele está te dando um livre ar? Ah, vou tomar decisão. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu acho. Eu falo, Senhor, eu falo. Quantos aqui precisam de tomar decisões todos os dias na sua vida? Pensa em uma das decisões que você tem que tomar. Ou de algumas coisas que você tem que fazer. Pense agora. E mediante o que você tem que fazer, pergunte assim para você mesmo: Jesus faria? Se Jesus faria, você pode fazer. Mas se Jesus não faria, não faça. Ah, poxa, eu estou pensando. Jesus faria? Não, Jesus não faria. Então não faça. Ah, mas o que eu vou fazer? Jesus faria? Jesus faria, então eu posso fazer. Já não vivo mais eu, Cristo vive em... E a vida que hoje vivo na carne, vivo pela fé em Cristo. Gálatas 2:20. Então eu só posso fazer aquilo que Jesus faria. Só posso falar aquilo que Jesus falaria. Se Jesus não fazia, não falaria, eu não posso. Todas as vezes que você abrir a boca para pregar a respeito de algo, você vai ser provado. Você vai ser provado. Você prega agora, depois você vai ser provado em cima daquilo que você pregou. Por que muitos retrocedem? Porque na hora de ser provado é reprovado. Falei, Senhor, eu perco o que tiver de perder. Se tiver de voltar para trás, tiver de vender, devolver o dinheiro, eu perco tudo. Mas eu não vou dar jeitinho, não. E se o Senhor está no negócio, vai resolver. Daqui a pouco eu liguei, aí do outro lado o varão falou, não dá para fazer. Já liguei para o rapaz e falei, não tem negócio de quebra de jeitinho, não. Vai dar para fazer. Espera aí que vai chegar. Agora, se você aceita o caminho curto, o jeitinho, não tem problema não. Satanás está só te esperando para te pegar no pulo. Deixa eu te falar algo. Se você fizer o que é certo, nunca vai dar errado. Quem está entendendo? Nunca. Faz o que é certo. Ah, mas eu vou sofrer o drama. Deus me justifica. Faz o que é certo. Honre primeiro a você mesmo. Primeiro honre a sua palavra. Faz você. Faz por você. Não fica fazendo nada por ninguém, não. Faz primeiro por você. Que aí você vai ter autoridade, legalidade de falar das coisas de Cristo. Você vai entrar em oração. Na sua oração, as suas palavras diante de Deus vai ser verdade. E Deus vai responder o que você orar. Deus vai responder, porque Ele sabe que no teu coração tem a verdade. Como assim, apóstolo? Seja claro, tudo que você for fazer, tenha clareza. Ó, vou fazer isso aqui, Senhor, o caminho é esse, tem algum problema? O Senhor pode, o Senhor permite? Quando Deus permite, você pode fazer. Mas nunca sai fazendo nada. Senhor, pode fazer isso? O caminho é esse. É o que chegou para mim. Tudo que você ora, eu não posso falar aqui, não posso entrar em detalhes, porque tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que vai acontecer. Vou falar coisa de 2 meses para cá. Tudo que eu orei, do jeito que eu pedi para Deus, Ele tem feito. Não é porque eu sou bom. Bom é Ele. Não é porque eu mereço. Não mereço nada. É porque eu aprendi a zelar pela palavra. E antes de fazer, ora. Senhor, eu posso? O Senhor permite? Tem alguma coisa errada nisso aqui? O Senhor trouxe essa situação, é do Senhor? Ora. Não interessa o que falam, que as pessoas sempre vão tentar te criticar. Nunca vão olhar para você e procurar coisas boas. Sempre vai ficar com o olho maligno. Sempre vai querer ver a sua derrota. Para de ficar colocando a tua confiança, a tua fé nos outros. Coloque em Cristo. Ele te justifica. Quem está entendendo? Por isso que você tem o dever de ter vida de oração. Eu estava orando ali e o Espírito Santo falava para mim que um médico cientista falou que quando você ora, principalmente em línguas, ativa várias áreas do teu corpo. Ativa várias áreas do teu corpo através do cérebro, cara. Libera várias coisas. Isso aí vem de quem?
várias coisas boas. Eu não vou dar nome, que eu não sou médico, mas ele falou a respeito de várias coisas que acontecem quando você ora em línguas, quando você está orando. Vou resumir. Eu estava orando e o Espírito Santo falou assim: está recebendo saúde, quem está entendendo? Quando você está orando, resumindo, você recebe saúde no teu corpo. Saúde. Então veja bem, o poder da oração, igreja. Não tem uma prática de vir para a igreja, sentar algumas horas na cadeira e ir embora. Deus não tem mais nem eu nem você por inocente. Ele só quer que eu faço um desafio aqui. Se você fazer um propósito de oração, me chama no PV, vem, fala comigo no particular. Se você fizer uma prática de oração que Deus colocar no teu coração, eu desafio você a fazer. Se nada acontecer, você me procura. Apóstolo, eu vou fazer certinho, mas aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Não vai fazer nada de você não. Ora primeiro. Vou fazer um jejum. Ora e peça para Deus o que Ele quer que você jejue. Eu quero que você jejue o café. Eu quero que você jejue o almoço. Eu quero que você jejue a janta. Peça para Ele o que é que o Senhor quer que eu entregue, que eu renuncio. O chocolate, a Coca-Cola. Ele vai te pedir algo que vai te doer. Porque Ele deu o filho dele. E na hora que Ele deu o filho dele, doeu nele, sim ou não? Então como que você entrega um sacrifício para Deus que não dói? Como que você quer entrar na igreja e quer viver o sobrenatural de Deus de qualquer jeito? É só a gente pegar o exemplo de Deus. Quando Deus entregou o seu filho para morrer por nós, Ele teve que se virar: Pai, por que me abandonaste? Aquele foi o único momento na vida de Jesus que houve uma separar. Deus teve que virar as costas. Porque se Deus olha e vê o filho dele sofrendo sem dever nada, Ele acabava com tudo. Nós não estaríamos aqui. Então Deus entregou aquilo que doía nele. Aí você quer entregar uma oração de qualquer jeito. Você quer entregar uma ministração de qualquer jeito. Você quer entregar um louvor de qualquer jeito. Uma intercessão de qualquer jeito. E quer ser bem-aventurado. Quer ser o homem de Deus, a mulher de Deus. Não vai ser nunca. Qual é a melhor forma, apóstolo? A intenção do coração. Se a tua intenção for verdadeira e fiel, haverá resposta e haverá mudança. Quem crê nisso? Vou encerrar aqui em 1 Pedro 3. Versículo 12. 1 Pedro 3, 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos. E os seus ouvidos atentos às suas. Então quer dizer que os justos têm práticas de quê? De oração. Os justos aos olhos do Senhor têm vida de oração. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto, olha só, não é só mais os olhos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o quê? Males, os que pecam. Ele não tira os rostos, ele não tira os olhos, ele tira o rosto daqueles que estão em pecado. Só que aquele que é justo, que está se esforçando, buscando, desviando do pecado, se aplicando em fazer a vontade de Deus, os olhos do Senhor e os ouvidos estão recebendo o quê? As orações. Deus está olhando para ele e está recebendo dele as orações. Qual é a chave? Oração. Qual é a chave? Oração. Mas eu não consigo nem orar mais. Assim como você veio para o culto hoje, faz uma força e vem para a oração amanhã. Chega aqui e fica num ambiente de oração. Se você entrar e sentar aqui e ficar num ambiente de oração, algo vai acontecer na tua vida. Quem está entendendo? Então você tem que procurar um ambiente onde está se manifestando, segundo aquilo que você deseja. Diga assim: a unção que eu respeito é a que eu atraio. Toda a unção, todos os homens de Deus que eu assisto do passado, só de ver eles ministrar, quando eu respeito, quando eu me identifico com aquela unção, eu recebo ela e manifesto ela. Como assim, apóstolo? Aí já é outra história. Tem um pastor da África, bem magrinho. Ele fez um ato
com uma garrafa de água. Apóstolo Jack. Fez um ato com a garrafa d'água e eu vi aquilo com uma mulher gestante, grávida. Curou, a mulher foi curada na gestação. Foi diagnosticada lá o bebê e tal, e a mulher foi curada. Depois apresentou o diagnóstico lá, como é que fala? Quando tira lá, ultrassom. Depois mostrou a criança na mão que não tinha nada, estava curada, perfeita. Depois que nasceu, mostrou a criança perfeita. E eu assistindo aquela reportagem na igreja, eu falei, Senhor, eu quero essa unção aí. Eu me lembro, faz uns 1 ano e meio mais ou menos. O Senhor falou assim no meu coração, sentado assistindo. Ele falou assim, já está sobre você. Agora, para você viver essa unção, você vai ter que usar a sua fé. Aconteceu aqui. Não nessa igreja, né? Nós estávamos na outra igreja. Dali para cá em diante, quando Deus me leva a focar num outro homem de Deus, eu já tenho consciência que o Espírito está sobre ele. É o mesmo que está sobre mim. Então não há separar. Só muda o nível de fé. O que Deus está falando para mim e para você aqui agora? Ah, você acha que tem diferença de eu estar pregando e você estar sentado aí? Só muda a sua fé. Se você tiver fé, Deus também tem grandes obras para fazer através da sua vida. Quem está entendendo? E a primeira obra que Deus tem para fazer começa na sua vida. Então não tem esse homem que é super-homem, porque está com o microfone na mão e no púlpito da igreja. Sai dessa. Tem aquele que tem intimidade com o Espírito e aquele que quer ser grande, que sirva a todos. Tem aquele que está disposto a te servir, a te entregar aquilo que está recebendo de quem? De Deus. E o que o Senhor está falando para mim e para você? Usa a sua fé. Que se você manifestar a sua fé da maneira correta, você vai viver o que você nunca imaginou viver. Quem está entendendo? Diga assim, oração. Diga oração. Diga eu necessito de oração. Ó, coloca aqui a oração de Getsemane. Está dentro do tema? Vou te apresentar aqui, muitos conhecem, outros conhecem, mas não praticam. Se você praticar a oração, sua vida muda. Olha lá, ó. Isso aqui Deus me deu dirigindo o carro. Isso aqui eu tive que parar o carro. Numa vinda do hospital, levei meu pai numa consulta. Já tinha deixado meu pai na casa dele, eu tive que parar o carro e escrever no telefone e mandar para as meninas da igreja. Eu estava vindo e o Senhor falou assim, para o carro e escreve. Eu parei o carro e comecei a escrever. O Senhor falou assim, ensina para a igreja a oração do Getsemane. Eu falei, Senhor, a oração de Getsemane é o que Jesus fala, não pode orar nem sequer uma hora. Aí as pessoas falam, como que eu vou orar 1 hora? Eu não consigo. Aí o Senhor falou assim, entrega essa direção, olha lá, ó. 10 minutos orando pela igreja. Por quê? Porque é do altar que você está recebendo as Então você honra o altar, a igreja, orando pela igreja. 10 minutos, ora pela sua vida, o quê? Espiritual, porque se você estiver forte espiritualmente, você consegue ajudar os seus. Se você estiver bem alicerçado, se o seu espírito estiver bem com Deus, você consegue ajudar os seus filhos, sua casa e sua família. Então qual é o primeiro passo? Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar cheio da direção de Deus. Olha lá. Então você vai orar pela sua vida espiritual. Qual o terceiro passo? Para que nenhuma seta maligna te impeça de estar na igreja, buscando pela tua vida espiritual, você vai orar pela sua saúde. Você vai blindar, Senhor, toma minha saúde em tuas mãos. Eu repreendo toda enfermidade, todo tipo de... Você vai repreendendo. Dor de cabeça, enxaqueca, sei lá. Você vai repreendendo. Você vai repreendendo todo tipo de enfermidade. Você está orando pela tua saúde. Qual o próximo passo? Você vai orar pela sua fé. Por quê? Você já orou pela igreja, já orou pela tua vida espiritual, já orou pela tua saúde, agora você está revestido. Você vai começar a orar pela tua família, quem está entendendo? E aí quando você estiver orando pela tua família, todos os ataques vai tentar vir sobre você. Só que a tua vida, você está blindado porque você está firmado no altar. Você está recebendo as direções do altar. Você está blindado com a tua vida espiritual porque você está tendo vida de oração. Então a tua comunhão, a tua vida espiritual diante de Deus está revestida. A sua saúde, o mal não vai conseguir parar. E aí sim, você vai vencer os ataques do maligno contra a tua família. Qual o próximo passo agora? Aí por último você ora pela tua vida financeira.
que eu profetizo que você vai prosperar. Quem está entendendo? Por último, você ora pela tua vida financeira. Você deve. Você não pode... O que as pessoas fazem em vez de orar? Reclama. Onde está o erro do ser humano? Em vez de orar pela causa, fica reclamando. Ah, mas não dá certo. Ah, mas não acontece. Ah, mas não vai ter dinheiro. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Blasfêmia. Murmuradores. Os murmuradores não herdarão o reino de... Está contra a Bíblia. Está fazendo tudo errado. Quando você fica falando que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não tem jeito, diga a oração ao contrário. Quem é que recebe a oração ao contrário? Satanás. Ele recebe tudo que é negar. Então a pessoa que fica falando coisas negativas, ela está atraindo Satanás para a vida dela. Apóstolo, você deve orar pela sua vida financeira. Diga, é a vontade de Deus que eu prospere. Quem crê nisso? Deus não te quer sofrendo, miserável. Deus não te quer necessitado. Deus te quer ver próspero. Mas toda a prosperidade que Deus te entrega também tem um para que você venha servir. Para que você venha servir o necessitado. Para que você venha suprir a necessidade daqueles que Deus colocar no teu caminho. Segundo a direção dele. Segundo a ordem dele. Não vai fazendo o que ele não mandou você fazer. Mas quando ele tocar no teu coração, te conduzir a fazer, faça. Que ele vai te honrar. Quem está entendendo? Aqui está a oração, ó. Ah, mas eu orei 5 minutos, mais 10 em um. Orei 10 em um, mas eu orei 20 no outro. Quando você fechar esse tópico, você já vai ter orado, eu vou profetizar muito mais de 1 hora. Quem está entendendo? E se você colocar como prática, vai virar hábito. Eu vou orar todo dia, um exemplo, meia-noite. Eu profetizo que depois de 7 dias você não vai conseguir mais ficar sem orar. Quem está entendendo? Se você vencer os primeiros 7 dias, você vai conseguir mais. Porque quem vai te ajudar será o Espírito. E deixa eu te falar algo. Coloca em prática que você vai ver a mudança na tua vida. Você vai se ver espiritualmente totalmente de fé. Quantos creram que foi ministrado? Se coloca de pé, por gentileza, em nome de Jesus.